E aí, galera, preparados para uma viagem no tempo? A gente vai voltar para os anos 90, a década de ouro do futebol. Estão lembrados daquela época? A gente tinha camisas icônicas, estádios lotados e craques inesquecíveis. Era gol de falta do Roberto Carlos, drible desconcertante do Denilson e a raça do Romário. Que saudade! Preparem-se para testar seus conhecimentos sobre essa época mágica do futebol. Chegou a hora da verdade. Vocês se lembram dos detalhes do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Mundo dos anos 90? E os jogadores, hein? Será que vocês conhecem mesmo os ídolos daquela época? Respondam as perguntas a seguir e vejam quantos pontos vocês fazem. No final, vocês poderão conferir as respostas e descobrir se são verdadeiros craques do conhecimento futebolístico dos anos 90. Preparem-se! Vamos começar relembrando o Brasileirão dos anos 90. Naquela época, a disputa era acirrada, com times cheios de estrelas. Quem não se lembra do Palmeiras de 93 e 94, do Grêmio de 96 ou do Vasco de 97? Qual time foi campeão brasileiro em 1995? Letra A, Palmeiras. Letra B, Corinthians. Letra C, Flamengo. Letra D, Grêmio. E a resposta é letra B, Corinthians. O Timão, liderado por Marcelinho Carioca, conquistou seu primeiro título brasileiro em 95 em um jogo emocionante contra o Galo. A Libertadores dos anos 90 foi marcada por confrontos épicos e muita emoção. Tínhamos times brasileiros raçudos e talentosos, prontos para enfrentar qualquer adversário. Quem não se lembra da raça do São Paulo do Telê ou da magia do Grêmio do Felipão? Qual time brasileiro conquistou a Libertadores em 1999? Letra A, Palmeiras. Letra B, Corinthians. Letra C, Vasco. Letra D, Cruzeiro. E a resposta é letra A, Palmeiras. O Verdão, comandado por Felipão, venceu o Deportivo Cali nos pênaltis e levantou o tão sonhado título da Libertadores. A Copa do Mundo de 94, realizada nos Estados Unidos, foi um daqueles momentos que ficaram marcados para sempre na memória do futebol brasileiro e de todos os apaixonados pelo esporte. Era a primeira vez que o torneio acontecia em solo norte-americano e a expectativa era enorme. Os estádios estavam lotados, a torcida brasileira fazia festa em cada canto, transformando as cidades americanas em verdadeiros carnavais, verde e amarelo. O clima era de pura emoção e esperança, pois o Brasil já não conquistava o título mundial há mais de 2 décadas. Depois de 24 anos de jejum, a seleção brasileira finalmente voltou ao topo do mundo, conquistando o tão sonhado tetracampeonato. O time era formado por grandes craques, com Romário brilhando no ataque, Bebeto mostrando sua habilidade e Dunga liderando com raça e determinação. Cada jogo era uma batalha, e a equipe superou adversários difíceis até chegar à grande final. A união e o talento desse grupo entraram para a história, e até hoje são lembrados com carinho por todos os brasileiros. Agora me diz, você se lembra quem marcou o gol do título na final contra a Itália? Muita gente pensa logo em Romário, Bebeto ou até Dunga. Afinal, eles foram os grandes nomes daquela campanha. Mas a verdade é que a decisão foi muito mais dramática do que um simples gol poderia mostrar. Será que foi o Romário, o Bebeto, o Dunga? Ou será que ninguém marcou? Isso porque a partida terminou empatada em 0-0, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. O nervosismo era enorme e cada cobrança era acompanhada por milhões de corações batendo forte no Brasil inteiro. Pois é, a resposta certa é: ninguém marcou o gol do título durante o jogo. O destino da taça foi decidido nos pênaltis, e o goleiro Tafarel se tornou herói ao defender cobranças decisivas. O Brasil venceu a Itália por 3-2 nas penalidades, em uma disputa que parou o país e fez todo mundo vibrar de emoção. Depois de um empate sem gols,
a tensão tomou conta do estádio e das casas brasileiras. Cada pênalti era um teste para o coração. E foi então que, no último chute, Roberto Baggio, craque da Itália, isolou a bola por cima do gol, selando a vitória brasileira e levando milhões às lágrimas de felicidade. O erro de Baggio entrou para a história, e a comemoração brasileira foi inesquecível. O Brasil conquistava o tetracampeonato, e aquela geração de jogadores se eternizava como lendas do nosso futebol. Que emoção, hein? Uma lembrança que até hoje arrepia qualquer torcedor. Os anos 90 foram marcados por grandes craques do futebol. Tínhamos atacantes, goleadores, meias habilidosos e defensores implacáveis. Era um show de talento dentro de campo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual jogador ficou conhecido como o animal no futebol italiano? Será que foi o Romário, o Ronaldo, o Edmundo ou o Túlio Maravilha? E a resposta certa é a letra B, Ronaldo. O fenômeno, como também era conhecido, encantou o mundo com seus gols e dribles, recebendo o apelido de Il Fenomeno lá na Itália. Além dos jogos emocionantes e dos jogadores lendários, os anos 90 no futebol brasileiro foram marcados por curiosidades, histórias inusitadas e momentos que ficaram para sempre na memória dos torcedores. Era uma época em que os estádios estavam sempre lotados, a torcida vibrava com cada lance e o futebol parecia ainda mais mágico. Os anos 90 também foram palco de grandes rivalidades, títulos inesquecíveis e personagens que marcaram época, tanto dentro quanto fora de campo. Vocês se lembram do corte de cabelo cascão do Ronaldo na Copa de 2002? Pois é, mas nos anos 90, o fenômeno já chamava a atenção com seu talento e também com seus visuais ousados. E não era só ele. Muitos jogadores daquela época apostavam em cortes de cabelo diferentes, estilos marcantes e até mesmo acessórios inusitados, que viraram moda entre os fãs e inspiraram gerações. E quem não se lembra das clássicas chuteiras pretas do Romário? Naquela época, chuteira colorida era raridade e as pretas dominavam os gramados. Romário, com seu estilo único e faro de gol, era referência não só pelo futebol, mas também pelo visual simples e eficiente. As chuteiras pretas viraram símbolo de uma geração que valorizava o futebol raiz, sem tantas firulas. Agora, olha só essa pergunta. Qual jogador ficou famoso por usar a camisa 113 no América MG, em homenagem ao código de área da cidade de Uberlândia, onde ele nasceu? Uma curiosidade que poucos sabem, mas que mostra como o futebol também é feito de histórias pessoais e homenagens marcantes. A escolha desse número inusitado virou assunto entre os torcedores e entrou para a história do clube. Será que foi o Fred, o Marques, o Túlio Maravilha ou o Viola? Todos esses jogadores marcaram época, mas apenas um deles ficou eternizado com esse gesto especial. Pense bem, relembre os craques que passaram pelo América MG e tente acertar. A resposta certa é a letra C, Túlio Maravilha. Ele sempre foi conhecido por suas excentricidades e por gostar de chamar atenção, seja dentro ou fora de campo. Túlio usou a camisa 113 no América MG como uma homenagem ao DDD de Uberlândia, sua cidade natal. Esse gesto inusitado virou marca registrada e até hoje é lembrado pelos fãs do futebol brasileiro. Túlio sempre soube como deixar sua marca, não só pelos gols, mas também por essas histórias que fazem do futebol um esporte tão apaixonante e cheio de curiosidades. Os anos 90 foram repletos de momentos mágicos e viradas incríveis. Era uma época em que o futebol brasileiro pulsava nos corações dos torcedores, e cada partida parecia um espetáculo à parte. Os estádios lotados, as bandeiras tremulando, a vibração das arquibancadas, tudo contribuía para criar uma atmosfera única, que só quem viveu sabe descrever. Tínhamos jogos emocionantes,
que ficavam marcados na memória dos torcedores. Era impossível não se envolver com a paixão que tomava conta das ruas, das casas e dos bares a cada rodada. O futebol era assunto do dia a dia, unindo gerações e criando laços de amizade e rivalidade. Quem não se lembra da virada do Brasil sobre a Holanda na Copa de 94? Um jogo que parou o país e fez todo mundo vibrar junto. Aquela partida foi um verdadeiro teste para os corações brasileiros, com gols emocionantes e uma disputa acirrada até o apito final. Ou do gol de falta do Roberto Carlos contra a França, um chute impressionante que desafiou as leis da física e ficou eternizado como um dos gols mais bonitos da história do futebol mundial. Até hoje, muitos tentam repetir aquele feito, mas poucos chegam perto. Agora, me diz aí, em que ano o Palmeiras protagonizou uma virada histórica contra o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista? Esse clássico paulista sempre foi sinônimo de emoção, rivalidade e grandes histórias, mas aquela partida ficou marcada para sempre. O Corinthians abriu uma vantagem de 3-0 no primeiro tempo, deixando sua torcida em festa e muitos achando que o jogo já estava decidido. Mas o futebol, como sempre, reservava uma surpresa. Foi em 1993, 1996, 1999 ou 2000. Pense bem, porque esse momento entrou para a história do futebol brasileiro. E a resposta certa é a letra C, 1999. Uma noite inesquecível para os palmeirenses e um verdadeiro pesadelo para os corintianos. O Palmeiras perdia para o Corinthians por 3-0 no primeiro tempo, e muitos já não acreditavam em nenhuma reação. Mas o futebol é imprevisível, e a esperança nunca morre para quem ama o esporte. O time voltou do intervalo com outra postura, buscando cada bola, acreditando até o fim. Gol após gol, a torcida foi à loucura, empurrando o time rumo à virada épica. No apito final, o placar mostrava 4-3 para o Palmeiras. Uma vitória histórica que entrou para o folclore do futebol brasileiro e é lembrada até hoje como um dos maiores exemplos de superação e paixão pelo esporte. E tudo isso com direito a show de Alex, que comandou a reação palmeirense e se consagrou como um dos grandes ídolos daquela geração. O futebol dos anos 90 foi mesmo mágico, e essas histórias continuam vivas na memória de quem ama o esporte. E aí, galera, gostaram da viagem no tempo? Quantos pontos vocês fizeram no quiz? Compartilhem suas pontuações nas redes sociais e mostrem para seus amigos que vocês são verdadeiros craques do conhecimento futebolístico dos anos 90. Os anos 90 foram realmente especiais para o futebol. Tínhamos tudo o que um bom amante do esporte gosta: jogos emocionantes, jogadores talentosos e momentos inesquecíveis. Que saudade dessa época!